Conhecimento literário aqui. No vídeo de hoje estarei trazendo um vídeo incrível e importante para você que adora literatura nacional, ainda mais que hoje é o Dia Nacional do Escritor Brasileiro. Eu vou mostrar alguns livros, claro, não os que eu vou mostrar primeiro é realmente o melhor livro, eu vou mostrar tem aquela tendência, não, vou mostrar do que o que eu separei aqui está mais fácil acesso. E o primeiro que eu vou mostrar que muitos já tiveram contato ainda mais no colégio, ainda mais com a professora, o docente que ministrou literatura para vocês, que é um autor fantástico, obrigatório para quem é amante da literatura nacional, que estou falando de José de Alencar. E essa obra bem densa, né? Vocês podem observar, ela é grande, volumosa. O Guarani é um clássico nacional, todos têm que ler. Ceci Pereira. E como o autor José de Alencar, por exemplo, ele... se não tem heróis, tipo aquela ideia fantasiosa de período medieval, que já começamos já muito tempo, já não tinha Idade Média já aqui, já estava na Idade Moderna, colocar o índio. E outro também muito interessante, que inclusive até nome de praia, ponto turístico lá em Fortaleza. Outro grande clássico, Iracema, outro romance muito interessante do autor, e como você pode observar é bem mais conciso, e também, só que ele faz um apanhado muito interessante e também ressaltando aquela identidade nacional, que é característica marcante da primeira geração romântica, que ele faz um anagrama com a América, que traz o nome da personagem Iracema, que é uma índia forte, que ela atira no português com uma flecha, e depois tem relacionamento com ele, tem um filho, é muito interessante. E claro, como esse eu vou mostrar vários livros, a intenção, vocês também podem ter observado, não é me debruçar sobre os livros. Eu posso posteriormente, em outro momento, falar sobre isso. Obra marcante, quem nunca teve contato, é forte para pessoas sensíveis. Estou falando de Noite na Caverna, Álvares de Azevedo. Uma obra muito interessante que aborda vários temas tabus, inclusive hoje. Ele narra várias histórias que amigos, como faz jus ao nome da obra, eles são numa taverna e vários relatando, por exemplo, um que a esposa morreu, ele foi lá e recuperou o corpo, quase um psicose, a Bates Motel da vida, só que a moda brasileira já avançando um pouco mais historicamente, vamos abrir a porta para um dos maiores escritores nacionais, na minha concepção. Também já escrevi vários textos inspirados tanto em conto e romances dele. Estou falando do grande Machado de Assis, Memória Póstuma de Brás Cubas, que quem desconhece, mas essa obra foi que inaugurou, né, o movimento realista, do realismo brasileiro. Essa obra é muito interessante, mesmo que tenha a grande crítica, né, de pessoas, mesmo a obra sendo realista, mas é um morto que narra depois que já morreu. E também tem aquela famosa frase célebre que todo mundo já deve ter ouvido falar uma vez na vida, mas é fruto dessa obra: eu não tive filho, não deixei para nenhuma criatura as misérias, mais ou menos assim. E também outra obra muito forte desse momento, outra muito forte, Cortiço de Azevedo. É muito interessante essa obra. Ela traz várias críticas sociais e principalmente sobre a escravidão, bate de uma forma muito latente, e é um tema muito interessante, então mais um desfecho trágico, que eu não vou falar o qual que é. Você deverá ler essa obra, vocês podem também constatar. Ele não é assim tão conciso, digo assim, não é tão pequena como Iracema da Vida, mas é um livro muito bom, que é obrigatório, ainda mais para quem gosta de literatura nacional, né? E outro que não poderia faltar, Dom Casmurro, né? É obra clara e obrigatória para quem gosta da literatura nacional, que é aquilo: Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? O Bentinho ficou, chapou alguma coisa, tá com alguma engenha que não podia, ele está vendo traição onde não tem. Ou seja, a obra obrigatória, marcante de Machado de Assis. Há muitos defensores, até teses de doutorado, estudos acadêmicos profundos nessa dualidade, se traiu ou não traiu, várias coisas. É uma obra fundamental. E agora, finalizando desse autor incrível, que também não poderia deixar de falar dessa obra fantástica e muito interessante da Marcia Claridge, que ela fez o apanhado dos principais, todos os contos do Machado de Assis. Você pode observar, tem uma folha bem melhor, né? Ou seja, uma impressão de qualidade.
leitura obrigatória para vocês. Eu vou mostrar aqui rapidamente como é a qualidade. Vocês podem observar. É muito interessante a qualidade desse livro. E eu acho que o que eu considerei muito fantástico, não apenas dos textos e integrar os contos, e a própria editora ela se propôs a tentar ao máximo incluir inúmeras notas de rodapé, que ainda mais para textos, obras do século XIX, isso auxilia muito para autores, por exemplo, não apenas para o autor, né? Principalmente para leitores que não estão acostumados com aquela leitura mais robusta, alguns termos técnicos, ou até da própria época, que a gente não vivenciou há mais de 200 anos. Ou seja, essa obra é muito interessante, você pode observar a capa dura, um livro muito bonito, interessante. Aqui vocês podem constatar todos os contos que tem no livro, e ele reúne as 3 momentos de conto, porque tem no próprio realismo Machado, há muitos também que dizem aquele amadurecimento do autor. Isso a gente pode observar nesse livro, se eu não me engano é dividido em 3, 4 períodos de contos, é muito interessante. Também tem contos pesados, marcantes, e também, e claro, com aquela clara característica marcante do próprio Machado de Assis, que é aquela ironia, né, sempre marcante, e sempre aquela crítica social envolvida, sempre andando de mão dupla. E um pouco avançando agora no tempo, outro autor que eu gostei muito, que até foi minha namorada que presenteou com esse livro, Contos Escolhidos, Arthur Azevedo. Muito interessante essa obra, eu achei fantástica, inclusive um conto que eu lembro dessa obra que eu achei muito interessante, que esse autor ele ficou mais célebre, né, por contos e também ter feito várias dramaturgias, mas especialmente um conto que me chamou muita atenção dessa obra é que é um vizinho, ele começa a tocar, ele tem habilidades de música, e sempre a mulher do personagem é quase assim uma tentativa de fazer uma sátira com o Dom Casmurro, ou seja, o personagem ele começa a ficar considerando que a esposa dele está traindo ele com o vizinho, que ela começa a ter umas, nem digo situações extremas, mas principalmente comportamentos, sabe? Ela começa a se comportar totalmente de forma estranha, e sempre quando ele começa a tocar uma música, assim, olha, fulano tá tocando, ela fica perto da janela, isso, aquilo, aí só quase assim que descobre que não tem nada a ver, é uma coisa bem cômico e até uma sátira que o próprio autor faz. E um pouco tempo depois, essa obra que eu acho fantástica, inclusive outra do próprio autor, do Bernardo Guimarães, que eu indico para vocês, é Escravizauro, que é uma obra dele, e eu considero a segunda essa aqui, O Seminarista. Eu acho muito fantástica aquela crítica social que ele faz sobre a igreja, especialmente a igreja católica, né, que ela dominava aquele período. É fantástica essa obra, ainda mais nessa editora Princípios, fantástica, e cabe no seu bolso, ou seja, uma obra fundamental, ainda mais para você que tem filhos e quer incentivar pessoas dessa idade, né, a começar na leitura. É leitura obrigatória, Monteiro Lobato, ou seja, essa obra é fantástica, muito bonita, vocês podem observar, quase aquela de Martin Claret, do Machado de Assis, capa dura, Reinações de Narizinho, se não me engano é até o primeiro volume, que são uma série de livros, e é muito bonito esse livro, não apenas em um texto, letra grande, você pode constatar, tem até ilustrações que também ressalta ainda mais, né, a qualidade e também os fatos que acontecem na história, que a narração é pela Emília, que todos conhecem, que é a personagem que o Monteiro Lobato criou, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês podem constatar ela aqui na capa. Esse livro eu achei muito interessante, que até então nunca tinha tido de fato contato com essa obra, ainda mais no texto integral, né? Que não digo aquela adaptação que a gente lê na escola, aquele clássico não é clássico, é quase um terço do clássico, ou até mais retirado. E agora, próximo de finalizar os contos, um que eu não poderia deixar de falar, essa obra fantástica que a editora Objetiva compilou, os 100 melhores contos brasileiros. Claro, tem algum daqueles contos que eu comentei para vocês nas antologias que eu mostrei, mas achei fantástico. Ele tenta pegar o máximo do melhor dos contos
inclusive desses autores que eu já comentei, dos Machado de Assis, entre outros, até autores bem mais contemporâneos, como Lígia de Fagundes Telles, Rubem Fonseca, Clarice Lispector. Ou seja, é uma obra fantástica, você pode observar, e nessa não tem ilustração, é só texto mesmo. É capa flexível, né? Não é capa dura. Mesmo assim, uma obra fantástica, reúne todos os autores. Claro, não todos, mas os principais autores brasileiros estão nessa antologia, muito. Ainda mais para você que aspira a escrever conto, essa obra é fantástica, você pode observar as diferenças, que cada autor tem uma forma distinta de mostrar o conto, e a obra obrigatória na sua estante. E um outro autor contemporâneo que eu gostei muito, que até minha namorada me apresentou ele, eu gostei muito da forma que ele escreve os aspectos dele, que é esse aqui que eu estou falando, Rubem Fonseca. E eu escolhi esse livro de antologia de conto que eu achei fantástico, ainda mais o conto que faz alusão à capa do livro, que é Carne Crua, muito interessante, ainda mais a publicação dessa editora, da Nova Fronteira, que ela fez um trabalho impecável nessa obra. Essa é uma antologia de contos, né, romance. Ele sempre tem aquela, eu digo assim que ele é um machado assim para adulto, assim, porque ele aborda vários fatos assim que são bem fortes, impactantes para quem não está acostumado com a leitura dele. Mas um aspecto muito positivo do autor, né, para quem gosta, é que o estilo da escrita dele é muito rápido, assim você não fica assim. É raros momentos que tu fica assim, tá cansativo, quero acabar logo esse livro, isso, aquilo. É muito rápido e também tem várias críticas. Por exemplo, um detalhe muito interessante da vida dele, que durante a ditadura militar, ele teve suas obras censuradas no Brasil, então você já sabe o que ele devia ter escrito, né? Mas esse tem razões, porque a escrita dele é bem pesada, e ele, assim, diferente de outros autores também, não apenas contemporâneos a ele, mas também anteriores, ele não fazia nenhuma analogia ou tentava esconder de forma. Ele é totalmente explícito, por exemplo, na violência, coisas contra a moralidade, né, da época, até temos hoje. Agora, de fato, finalizando os contos, que eu achei que minha namorada me presenteou. Os principais contos dele, claro, não tem todos aqui, mas os principais, eu achei fantástico esse livro também. É quase uma bíblia de conto, se não me engano, 560 páginas, muito interessante. Ou seja, um autor conceituado, moderno e sempre atual, ainda mais do que ele descreve. Macunaíma, todo mundo já viu, tanto filme ou já leu na escola, ou aprendeu algum trabalho na faculdade sobre ele. Do Mário de Andrade, uma obra fantástica, que ele reveste toda aquela coisa de não ter assim, ser assim, de peri, não tem aquele peri certinho. Esse é o próprio autor ressalta que ele se inspirou no jeitinho brasileiro para criar um índio de fato brasileiro, porque ele passa a pé nos outros. É muito interessante que o tema central para quem não leu esse livro, né, é que ele está buscando uma pedra preciosa que tem habilidades X, tipo assim, místicas. Só que tá lá, por exemplo, na Amazônia, se eu não me engano, acontece vários eventos, ele tem que sair de lá, até que ele vai parar em São Paulo, aí tem vários eventos, por exemplo, dá errado, isso, aquilo, tem pessoa perseguindo ele, ou seja, uma obra fantástica, e também correlacionado com o período modernismo brasileiro, Semana de Arte de 22, ou seja, essa obra ela contextualiza, eu digo assim que é quase um Guarani. Se a gente, por exemplo, pegasse o Guarani, claro, com as devidas proporções, sem comentar anacronismo, e apertasse o F5 e atualizasse para Netflix, por exemplo. É como se pegasse aquele seu VHS que tu nunca usou e convertesse. É quase, claro, nas devidas proporções que o autor realiza, mas claro, sempre criando coisas novas e também que ressaltam a grandeza do autor, né? Que é muito interessante como que ele contextualiza e deixa também muito a crítica ao mundo moderno. Achei muito interessante essa obra, também ganhei da minha namorada. Raul Pompeia, O Ateneu, achei muito interessante. Essa obra narra a vivência de um estudante na escola, é quase assim uma escola integral. Achei muito impactante a obra. Essa eu não conhecia também, provavelmente se você também não conhecia, também deixe no comentário outros livros que você também desconhecia.
em relação a esse. Achei muito interessante constatar a capa dura, ou seja, ela resiste mais ao tempo, né? Questão do tempo. E um livro recente que eu queria muito adquiri-lo. Eu consegui comprar ele recentemente um sebo. Eu estou falando do Xangô de Baker Street, do Jô Soares, que infelizmente faleceu recentemente, né? É uma obra fantástica. Ainda não li de fato, mas eu sei assim da crítica, eu já vi tanto especializada e pessoas que me comentaram dessa obra em específico. Eu achei muito interessante a perspicácia, né, do querido Jô, querendo ou não, é uma pessoa que todo mundo conheceu. Claro, não digo assim pessoalmente, mas todo mundo conheceu o programa dele, assistia, já assistiu alguma vez na vida. Eu achei muito interessante, por exemplo, que ele traz a seguinte teoria no livro dele. E se o Sherlock Holmes viesse para o Brasil investigar um crime no auge do Império Brasileiro, ainda mais durante a gestão, né, podemos dizer, sem anacronismos tantos no campo jurídico, né, e também no campo histórico, né, do governo XY. Mas eu achei essa obra muito fantástica, assim, a ideia do Jô de contextualizar, criar um romance narrando aspectos lá do século, mais de 2 séculos atrás, que ele está buscando, por exemplo, se eu não me engano, acho que é uma flauta ou outro objeto que foi furtado da casa real, e tem claro, aquelas características necessárias do romance policial e investigativo. Ou seja, são essas obras que eu trouxe para vocês. Claro, não é leitura, não digo toda leitura obrigatória, mas caso vocês tenham interesse, são obras, claro, cada uma na sua particularidade, é essencial para você ter na sua biblioteca. E é só isso que eu gostaria de falar. Até a próxima, e irei trazer mais vídeo agora com mais frequência. E não esqueça de deixar logo abaixo aquele comentário, curtida para me auxiliar no meu trabalho. E se inscrever no canal. Até a próxima e Deus te abençoe.